Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Entendendo Desventuras em Série, dessa vez com o vídeo mais esperado, com a maior expectativa deste canal. O que é o açucareiro? Look away. Mas a gente já vai avisando que se você chegou aqui sedento por respostas e quer muito saber o que é o açucareiro, o que guarda o açucareiro, e o que o açucareiro guarda, já te damos aqui umas más notícias. A verdade é que os livros nunca nos entregam essa resposta. Dentre todos os mistérios que ficam em aberto em Desventuras em Série, o mistério do açucareiro é o maior deles. E claro, a gente faz várias teorias, a gente tenta entender com aquilo que está ali nas entrelinhas do livro, mas a verdade é que nunca tivemos uma confirmação do Daniel Handler, por exemplo, ou uma frase no livro que dissesse, pronto, isto é o açucareiro está aqui e é isso que está dentro dele. É isso por hoje, tchau gente, boa noite. Primeiro nós vamos falar aquilo que nós realmente sabemos sobre o açucareiro, aquilo que está nos livros, os pequenos detalhes de informações que são fatos, estão comprovados. Primeiramente, o açucareiro que eles buscam durante o livro é uma peça do conjunto de chá de Esme Scholar e ela está disposta a pagar qualquer preço para ter ele de volta. Tanto nos livros quanto na série, a Esme diz que a Beatrice roubou o açucareiro dela, mas o Lemony Snicket também está envolvido e nós sabemos disso tanto pela série quanto pelos livros. E nesse momento, os fãs têm duas teorias. De que a Beatrice roubou o açucareiro e o Lemony ajudou, e a segunda de que o Lemony na verdade roubou o açucareiro, mas a Esme sempre acreditou que fosse a Beatrice. É a partir desse momento, então, que o açucareiro se torna um dos fatores chaves ali do enredo de Desventuras em Série e de tudo que é ligado à CSC. Porque ambos os lados da cisão, voluntários e vilões, estão em busca desse açucareiro. Inclusive, a CSC tem um codinome para ele, que é o Continente Sacarífero Codificado. A localização atual do açucareiro é desconhecida, não temos ela confirmada na série, mas existem ali, ao longo dos 13 livros, várias pistas que vão sendo deixadas pra gente. No livro O Escorregador de Gelo, por exemplo, nós temos uma deixa de que o açucareiro, na verdade, contém uma prova que seria capaz de inocentar o Lemony Snicket dos crimes pelos quais ele estava sendo acusado. Já o livro O Penúltimo Perigo, que é o penúltimo livro da série, ele dá a entender que no final daquele livro, o Lemony conseguiu pegar o açucareiro e usou para limpar seu nome. E isso fica ainda mais subentendido porque no livro Beatrice Letters, que pode ser traduzido tanto como Cartas para Beatriz, como Cartas de Beatrice, o Lemony já é capaz de alugar um escritório em público e ter um endereço para correspondências, ou seja, não é coisa de quem está sendo perseguido. Então, se o Lemony realmente terminou com o açucareiro, ele deve ter conseguido usar o conteúdo dele para se inocentar. Até porque, também no livro O Penúltimo Perigo, quando a Esme Scholar confronta os Baudelaire, L'Île Denouement e os seus associados, ela fala para eles como foi difícil conseguir encontrar um recipiente que fosse capaz de armazenar o conteúdo ali com segurança e ao mesmo tempo com uma boa aparência, né? E diz que muitas vidas da corporação já foram perdidas em busca daquele açucareiro. Ela afirma então que o conteúdo dele é muito importante principalmente para os Baudelaire e para os Snicket. Por fim, há indícios também de que o açucareiro tenha relação com um fungo muito citado na série, o Mycelium medusoide, que é altamente contagiante e fatal. Esse fungo é apresentado pra gente no 11º livro, na Gruta Gorgônia. E como a Júdice é extremamente letal. Se alguém ingerisse um único esporo dele, a pessoa já morreria com cogumelos nascendo na sua garganta, né? Algo bem trágico. Bem Lemony Snicket. A questão é que o Mycelium medusoide é muito capaz de ser usado como uma arma biológica. E ele inclusive chegou a ser usado dessa forma por voluntários de CSC. De ambos os lados da cisão. Isso, mas principalmente por Gregor Entwistle, que estava do lado dos nobres, né? E que queria usar o fungo como uma forma de atacar os vilões de CSC. Pois é, muito nobre. Sendo então o fungo a arma mais letal de ter um mosquito aqui num horário desse, que não dá sossego. Sendo então o fungo a arma mais letal de CSC, uma das grandes teorias dos fãs, que são embasadas aí por alguns detalhezinhos dos livros, é que o recipiente, no caso do açucareiro, contém um
contém um antídoto capaz de combater os efeitos e o próprio Mycelium medusoide. No livro, nós descobrimos que é possível curar alguém com raiz forte ou wasabi, que acaba diluindo ali o fungo. E se você prestar bastante atenção, tanto nos livros quanto na série, a raiz forte já foi citada. Se você reparar ali nos primeiros episódios da série, quando você está naquele túnel, você tem a indicação da plaquinha para a fábrica de raiz forte, que fica ali no mau caminho, que é onde os Baudelaire passam indo para a casa do tio Monte. Mas enquanto a raiz forte seria capaz de diluir ali o fungo... Diluir o fungo no sangue? Seria o quê? Sei lá, a gente não sabe biologia. Mas enquanto a raiz forte seria capaz de diluir o fungo, o antídoto mais eficaz do Mycelium medusoide é o antídoto que foi elaborado de forma artificial pelos pais dos Baudelaire, que é o fruto de uma macieira híbrida, né? Uma maçã híbrida com raiz forte, que é mostrada lá no 13º livro. Para trazer mais conflitos para essa série de pistas e deixas aí, teorias, o autor, o Daniel Handler, disse em uma entrevista em 2017 que cerca de um fã por ano acaba descobrindo o segredo do açucareiro. Ele afirmou isso porque ele recebe diversas cartas de fãs e dentre essas uma ou outra sempre vem falando assim: olha, eu acho que eu descobri o segredo. E aí a pessoa conta e realmente ela está certa. O que faz o autor acreditar que o mistério é perfeitamente solucionável e está claro nos livros. Então somos burros, mas... Bom, a questão é que ele deu essa declaração em 2017 e isso levou o fandom à loucura, né? Porque eles não só abstraíram o que ele disse literalmente, como quiseram entender o significado ali no que ele disse, né? O pessoal pensou assim, ó, se ele disse que é mais ou menos um fã por ano que acerta a teoria, que é uma carta ou outra, quer dizer que nós sabemos que a teoria correta não é a teoria mais popular. Então a gente já podia descartar essa teoria. E existe sim no fandom de Desventuras em Série a teoria mais popular, que se você vai em determinados grupos, ela é tida como assim, aceita, sabe? Eles têm certeza que é a teoria de que dentro do açucareiro tem essa fruta híbrida de maçã com raiz forte. E a gente não pode julgar as pessoas que acreditam nisso, porque o livro, ele deixa um trecho muito evidente de que isso poderia ser verdade. Porém, nós vamos aqui mostrar para vocês porque que essa teoria pode não estar correta, porque nós não acreditamos nela. Vamos dar as nossas teorias e, claro, deixar aí aberto para vocês acreditarem no que quiserem. Uma coisa que é muito presente em quase todas as teorias do fandom é que quase todas elas se relacionam com o Mycelium medusoide. Tem gente que acredita que dentro do açucareiro tem o Mycelium medusoide para ser usado como arma. Tem gente que acha que ali dentro tem um pouco de raiz forte, mas como eu disse, a teoria mais popular e mais aceita é de que ali dentro está o fruto que foi desenvolvido pelos pais Baudelaire. A maior evidência para essa teoria é o seguinte trecho que está no fim, no último livro da série, na edição brasileira, nas páginas 244 e 245. Nesse trecho, os meninos estão lendo o livro Desventuras em Série, que foi escrito pelos pais deles, e eles estão lendo um trecho que foi escrito por Bertrand Baudelaire. Ismael, com seu tráfico de medo, interrompeu o trabalho na passagem, muito embora tenhamos uma pletora de raiz forte para o caso de qualquer emergência. Estamos tentando produzir uma hibridização botânica através do dossel tuberculoso, a qual deverá levar a segurança à fruição, a despeito dos seus perigos para nossos associados inúteros. Naturalmente, caso sejamos banidos, Beatriz está escondendo uma pequena quantidade em um recipiente. 3 pontinhos. Como a Juliana disse mais cedo, notavelmente ele devia ser advogado, porque o vocabulário de Bertrand... Bertrand bem jurídico. A ideia geral, então, nessa teoria é de que, ainda na ilha, a Beatriz guardou ou um pedaço do fruto, ou o fruto, ou as sementes dele, dentro do açucareiro. A razão, então, da importância desse conteúdo do açucareiro é que seriam os últimos resquícios... Eu tô bocejando, por isso que eu botei livro na cara.
A razão então da importância do conteúdo desse açucareiro é que seriam os últimos resquícios da árvore que foi criada por eles, porque eles tiveram que fugir da ilha depois. Então, a cura para o Mycelium medusoide, a cura mais eficaz, estaria somente ali dentro. E quem tivesse essa cura teria não apenas a cura, mas teria a semente para plantar novas plantas, né, e poder prosperar a cura por aí. E é por causa disso que muitos leitores, youtubers, bloggers, pessoas, fandom no geral, fica... Meu Deus, está comprovado, a Beatriz colocou num recipe. Então essa é a teoria correta. Mas a questão é que ela tem alguns erros. Primeiro, a linha do tempo não bate. Por um motivo bem simples. De acordo com essa teoria, então, todo o mistério do açucareiro começaria quando? No momento em que a Beatriz colocou o fruto lá dentro. Quando ela e o Bertrand estavam juntos na ilha, onde os dois já eram um casal e ela já estava até grávida da Violet. Acontece que se você pega os livros de Desventuras em Série, você encontra referências para o mistério do açucareiro que datam de bem antes dessa época. Da época em que Lemon e Beatriz ainda eram um casal, lá do início de CSC. Então esse seria já um dos erros mais gritantes da teoria. Se o açucareiro surge a partir dali, por que ele é falado antes? E se ele não era importante antes, então por que a Beatriz teria roubado ele da Esme? Só para colocar essa semente que ela não sabia que isso viria a ser útil no futuro? Segundo erro, e para mim um dos mais relevantes, é que essa teoria não explica o motivo pelo qual Esme Scholar estaria tão interessada no açucareiro. E tipo assim, enquanto nos livros a gente sabe que a Esme é uma das mais interessadas no açucareiro, na série o que eles deixam entender é que ela é a única interessada, sabe? Que ela é obcecada por aquilo. Por quê? A teoria não explica. Na série, eu diria que ela é obcecada simplesmente porque era uma coisa dela. Foi roubada pela Esme da série. Uma coisa que eu sinto na série é que o Conde Olaf não dá a mínima pro açucareiro. Sim. Isso eu acho meio assim. O terceiro erro é que parece um pouco ilógico você achar que os dois lados de CSC dariam tanta importância, dariam suas vidas para ir atrás de um açucareiro que contém um antídoto para um fungo. Até porque tem uma cena muito importante no 11º livro, onde o Conde Olaf e a Esme encontram os Baldur dentro do submarino. E nesse momento os Baldur mostram para eles que eles têm o fungo dentro do capacete de mergulho. E os dois olham, o Conde Olaf faz uma cara de espanto, de acordo com a descrição, e a Esme diz o seguinte: impossível, esse fungo foi destruído há muitos anos. Ou seja, eles achavam que o fungo não existia mais. Se eles achavam que o fungo foi destruído, por que eles estão indo em busca de uma cura? E uma coisa que a gente aprendeu a ficar esperto com a série de TV é que a gente tem que se atentar muito nas traduções, que às vezes, querendo ou não, perde um pouquinho. O Bertrand escreve, na verdade, que ela escondeu num vés. E todo mundo subentendeu que seria num vessel for disaccharides, que é o codinome em inglês usado para o açucareiro. Só que vés também é usado para barco, embarcação, ou seja, a Beatriz poderia ter escondido dentro do barco que eles usaram para fugir da ilha. Essa não seria a primeira vez que Lemon Snicket nos livros dele tenta usar uma palavra em inglês com duplo sentido para enganar os fãs. O problema é porque às vezes a tradução não se atenta a isso. Claro, gente, não é culpa dos tradutores, é porque esse livro não foi feito para ser traduzido. Desculpa. Mas enfim, então, chegamos à conclusão de que essa teoria mais aceita pelos fãs está errada. Então o que tem dentro do raio do açucareiro? Bom, nós buscamos as nossas respostas em várias fontes da internet, mas em dois blogs principais. O Snicket's Love, que é um Tumblr, que tem conteúdo incrível sobre toda a obra de Lemon Snicket, e o Sequence Breaker, que é um blog com conteúdo variado, mas que também fala de desventuras em série. E os dois fazem um compilado de teorias ali que a gente acha que faz muito sentido juntando com o que nós acreditamos. E é o que vamos passar aqui para vocês. Então, é nesse cliffhanger que nós vamos deixar vocês aguardando. Exatamente. Vocês viram esse vídeo inteiro e a gente não respondeu o que é o açucareiro. Porque a gente teve que falar primeiro por que a teoria estava errada, pra na parte 2, que vai lançar amanhã ou no máximo depois de amanhã, a gente explicar exatamente o que é o açucareiro e o que tem dentro dele. É isso, gente.
curtam o vídeo, se inscrevam no canal e se vocês não deixarem mais de 200 comentários nesse vídeo, não vai ter a parte 2, então eu me esforçaria muito. Isso mesmo. Até mais. Até mais, gente.